Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Hoje nós vamos tratar de mais um grupo de plantas terrestres, que são as licófitas e samambaias. Ah, Essas plantas geralmente são conhecidas como pteridófitas, né? Um nome que é tradicionalmente utilizado para categorizar plantas vasculares esporangiadas, ou seja, que produzem esporos nos seus esporângios, mas que não apresentam nem sementes nem frutos e que também têm gamitófitos de vida curta, né? Então, da mesma maneira que a gente viu as angiospermas e as gimnospermas, plantas que os esporófitos têm dominam o ciclo de vida dessas plantas, aqui nas licófitas e samambaias isso também ocorre, né? Então essas plantas eram comumente tratadas como um único grupo, as pteridófitas, mas hoje nós sabemos que elas são dois grupos diferentes. E aqui a gente vai olhar um deles de cada vez, ver algumas características que eles têm em comum, principalmente essas que eu já listei, e outras que elas têm de diferentes, né? Então, começando primeiramente com as licófitas ou licopodiopsidas, esse é um grupo que inclui 3 ordens, 3 famílias e 18 gêneros e cerca de 1.300, 1.400 espécies. Aqui tem um exemplo de um licopódium. É interessante vocês notarem já aqui de antemão a variação que existe nessas plantas, em que você tem uns ramos aqui com as suas folhas fotossintetizantes e no ápice a formação desses estróbilos. Nós vamos ver como é exatamente a estrutura desses estróbilos, mas vocês já sabem das aulas que nós vimos que estróbilos geralmente são estruturas que têm um eixo central, folhas modificadas portando esporângios ou outros tipos de estruturas reprodutivas. No caso aqui das Lycopodiopsida, esses esporângios eles vão estar na axila desses esporofilos, né? E eles têm uma abertura dorsiventral, ou seja, a abertura dela vai estar aqui no ápice desses esporângios, dá para você notar aqui já alguns esporos soltando, e esta é a composição básica ali daqueles estróbilos que nós vimos agora há pouco, né? Então a gente tem aqui o eixo, o ramo da planta, os esporofilos, e na axila deles esses esporângios. Notem que um pouco diferente aí já de outras plantas que nós vimos até agora, né? Outra característica interessante dessas plantas é a presença de folhas do tipo licofilo, que são folhas que são simples, apresentam uma nervura que sai aqui do cilindro vascular sem deixar uma lacuna no cilindro, né? Então, toda vez que a gente vê um feixe vascular partindo do cilindro vascular em direção às folhas das samambaias, ou das gimnospermas, ou das angiospermas, fica uma lacuna no cilindro, que é de onde se dirigiram os feixes para a folha. Isso não ocorre aqui nos licofilos. E outra característica super interessante é que essas folhas se desenvolvem através de um meristema na base da folha. Nos outros grupos de plantas, as folhas se desenvolvem principalmente pela ação de meristemas que são apicais ou laterais que promovem a expansão desses limbos. Também muito típico aí deste grupo de plantas é a presença de raízes dicotômicas, em que o meristema apical se divide dando origem a 2 ramos. Esse mesmo tipo de formação ocorre também nos ramos aéreos dessas plantas, né? Então elas geralmente apresentam ramos que se dividem dicotomicamente. E esses ramos vão ter um cilindro vascular que vai ter um protoxilema exarco, ou seja, vai estar na periferia do cilindro vascular. Aqui neste exemplo a gente pode ver o protoxilema, são essas células de xilema menores, elas estão localizadas na periferia do cilindro vascular. Já nas raízes vai ocorrer o contrário, né? O protoxilema vai estar localizado no centro do cilindro e o metaxilema mais na região da periferia. Vamos olhar então para a diversidade taxonômica aí das licófitas. Então nós temos, como eu disse, 3 ordens, no caso cada uma delas com uma única família. E no caso de Lycopodiaceae, a família que dá o nome
a ordem Lycopodialis e as licófitas de maneira geral, nós temos alguns gêneros, cerca de 16 e quase 400 espécies. Essas plantas apresentam os seus esporângios com apenas um único tipo de esporos, ou seja, eles são homosporados. Então, só para a gente olhar de novo aqui a estrutura de um estróbilo, de um licopódio, nós temos no ápice dos ramos a formação dessas folhas que vão ter nas suas axilas esses esporângios típicos do grupo. Numa vista, olhando numa microscopia, num corte longitudinal desses esporofílios, nós temos aqui o eixo central, o ramo, com as folhas, os esporofílios, desculpa, é um corte longitudinal do estróbilo, e nas axilas os esporângios com os esporos. E notem que os esporos dessas plantas, dentro de cada um dos esporofílios, são todos iguais, né? Nós temos vários esporos pequenininhos dentro de cada um desses esporângios. É por isso que nós chamamos essas plantas de plantas homosporadas. Elas têm apenas um tipo de esporo. Vamos ver como é que esses esporos se comportam no ciclo de vida das licopodiáceas. Então nós temos aqui eles sendo liberados no ambiente, vão dar origem a gametófitos, hermafroditas, que vão possuir arquegônios e anterídeos. Se vocês lembram, os anterídeos são as estruturas que vão produzir os gametas masculinos, e os arquegônios são as estruturas que vão produzir os gametas femininos. Certo? Esses gametas masculinos são móveis, vão ser liberados no ambiente, chegando aqui até os arquegônios, vão fecundar o gameta feminino, produzindo um zigoto. Esse zigoto vai se dividir e dar origem aí a um embrião que vai, logo quando amadurecer, dar origem a um novo esporófito. E o gametófito se degenera. Então aqui nós temos nas licófitas, tanto gametófitos quanto esporófitos de vida livre, ao contrário do que nós vimos nas gimnospermas e angiospermas. Os gametófitos existem no ambiente, né, mas eles têm uma vida super curta. As plantas que perduram no ambiente são os esporófitos, que se desenvolvem, no caso das licófitas, formam essas plantas que têm ramificação dicotômica, tanto nas raízes quanto nos ramos, e que na hora de se reproduzirem formam esses estróbilos, com esporofílios, esporângios, que vão produzir por meiose esporos, fechando o ciclo dessas plantas. Olhando para outro grupo, as outras duas ordens aqui dentro das licófitas, Isoetales e Selaginellales, elas apresentam uma característica que as diferencia das demais licófitas, que é a presença de esporos dimórficos ou heterosporia. Então aqui nessa imagem a gente já consegue ver aí diferença entre esporos nessas plantas. Vamos ver isso em mais detalhe. Então nós temos esporos que são super pequenos, como aqueles que nós vemos nas licopodiáceas, mas nós temos também aqui um outro tipo de esporângio em que nós temos menos esporos de tamanho maior. E por conta dessa variação morfológica é possível diferenciar e nomear esses esporos e os esporângios de acordo com o tipo de esporo que é produzido. Então, megasporos, ou seja, esporos grandes, vão estar dentro de megaesporângios, ou seja, esporângios que produzem megásporos, que são esses aqui, os esporos grandes. E micrósporos vão estar dentro de microsporângios, esporângios que produzem esporos pequenos. E, obviamente, essa nomenclatura pode ser transferida também aos esporofílos, embora não exista uma diferença morfológica entre um megaesporofilo e um microesporofilo. São esporofílos similares, mas que vão ter na axila deles um microesporângio ou um megaesporângio. Olhando para uma dessas famílias que apresenta heterosporia, nós temos Selaginellaceae, que inclui apenas o gênero Selaginella. Notem aqui mais uma vez a ramificação dicotômica dessas plantas. Né? Então nós temos aqui um ramo se dividindo em dois, depois se divide em dois, e assim sucessivamente. Obviamente elas vão ter esporofílos com esporângios nas suas axilas, que podem ser de dois tipos, megaesporângios ou microesporângios. E essa diferenciação morfológica entre os tipos de esporos não se resume apenas
a morfologia, mas também afeta o ciclo de vida dessas plantas. Vamos olhar isso em detalhe agora. Então, os micrósporos, eles vão dar origem a gametófitos que são masculinos. No caso aqui de Selaginella, tem uma característica que não é tão comum assim nesse grupo de plantas, que é a formação dos gametófitos dentro da parede dos esporos, né, mais ou menos parecido com o que nós temos nos grãos de pólen. E aqui então nós temos o micrósporo sendo liberado no ambiente, o gametófito se forma dentro da parede dele, dá origem aos gametas masculinos dentro dessa estrutura também, que depois vão ser liberados no ambiente. Por outro lado, os megásporos vão dar origem a gametófitos femininos que possuem arquegônios com gametas femininos no seu interior. E a partir da chegada dos gametas masculinos nesses arquegônios, dos gametófitos femininos, nós vamos ter a formação dos zigotos. Então notem que aqui os megásporos dão origem a gametófitos femininos e os micrósporos dão origem a gametófitos masculinos. E é por isso que, se vocês olharem a literatura de gimnospermas, angiospermas, vocês também vão ver os gametas, esporos, os esporos femininos e masculinos dessas plantas também serem chamados de micrósporos ou megásporos, e temos nomenclaturas aplicadas também aos esporofilos de maneira similar. A gente não viu isso nas últimas aulas, porque eu achei que seria muito confuso, mas agora você pode entender de onde vem essa diferenciação aí nas estruturas reprodutivas de gimnospermas e angiospermas. Obviamente, não é necessário seguir essa terminologia. O que basta é você entender que mega, em plantas, se refere a estruturas femininas. Então, mega gametófito, mega esporo, mega esporângio, são estruturas de reprodução femininas. E micro se refere às estruturas masculinas. Então, o micrósporo é o esporo masculino, ou seja, que dá origem a um gametófito masculino. Voltando aqui ao ciclo de vida dessas plantas, o zigoto vai se formar, dá origem a um embrião que, igual ao que nós vemos para todas as plantas terrestres, vai gerar um esporófito, que no caso da Selaginella também tem vida mais longa do que o gametófito. O gametófito dessas plantas vai se degenerar. Esses esporófitos, no momento da reprodução, vão formar estróbilos, que vão ter essa estrutura que nós já vimos aí, diferenciada em megásporos e micrósporos dentro de microsporângios ou de megasporângios. Então, isso aqui só resumindo o que eu acabei de falar já, né? Que os megásporos são esporos femininos e os micrósporos são esporos masculinos. E isso se aplica também aos esporângios e aos esporofílios. O megasporângium é um esporângio feminino e o microsporângium um esporângio masculino. Muito bem, isso era o que nós tínhamos para ver das licófitas. Vamos então passar para o segundo grupo que nós vamos ver hoje, que são as samambaias ou polipodiopsidas. Essas plantas, diferentemente das licófitas, são predominantemente homosporadas. Tá? Então aqui dentro nós temos uma enorme diversidade de plantas, mas elas vão ter esporos que são todos similares. Não existe uma diferenciação entre megásporos e micrósporos. Logo, também não existe uma diferenciação entre esporângios masculinos e femininos, e muito raramente todos os gametófitos vão ser hermafroditas. Muito raramente não, muito predominantemente os gametófitos vão ser hermafroditas. Uma característica muito interessante das polipodiopsidas é a presença de um sifonostelo, ou seja, um cilindro vascular em que existe uma matriz de medula sendo circundada pelas células vasculares. Né? Então, um protostelo ele é um cilindro vascular totalmente preenchido de células condutoras. O eustelo nós já vimos aí ocorrendo nas gimnospermas e nas angiospermas, que são cilindros vasculares divididos em feixes, e aqui nós temos os sifonostelos, que são esses cilindros que incluem uma matriz de parênquima na região medular. Sifonostelos existem diferentes tipos, e eles podem variar em relação à posição do floema,
em relação ao xilema. Então, no ectoflóico nós temos o floema ficando no exterior das células xilemáticas. No anfiflóico, o floema circunda completamente, está nos dois lados do xilema. E no dictiostelo, nós temos aí a formação de pequenos feixes em que células xilemáticas são circundadas por células floemáticas. Então é muito comum aí nas polipodiopsidas um sifonostelo do tipo anfiflóico, tá? Em que o floema circunda o xilema. Então aqui nós temos células xilemáticas e células floemáticas circundando aí essas células xilemáticas, a mesma coisa aqui. Tá? Aqui de maneira mais não bifacial, né, mas oposta, né, não circunda totalmente as células, mas nós temos uma região de floema, xilema e outra região de floema. Além disso, é muito comum vermos plantas com protoxilema mesárquico ou central. Então, o protoxilema vai estar na região mais interna do cilindro vascular. Outra característica interessante que nós vemos e que nas polipodiopsida que varia entre as diferentes subclasses que ocorrem dentro desse grupo é em relação aos tipos de esporângios. Então, os esporângios que nós temos visto até agora, que são na forma de sacos, formados por uma camada de célula que no seu interior contém os esporos, são classificados como eusporângios, ou esporângios verdadeiros. E eles ocorrem aí nesses três grupos, Eczetídea, Ophioglosside e Maratídea. Por outro lado, o Polipodíide, que é o grupo que inclui a maior parte da diversidade de Polipodiopsida, apresenta um esporângio do tipo leptosporângio. E a principal diferença entre esses tipos de esporângios está, em primeiro lugar, na sua forma geral e também na maneira como eles são desenvolvidos. Então, aqui, quando a gente olha para o desenvolvimento de um eusporângio, nós notamos que eles são formados por diferentes células do tecido dessas plantas, né? Na verdade, da região das folhas dessas plantas. Então, diferentes células iniciais contribuem para a formação do tecido que vai dar origem aos esporângios. Já no caso dos leptosporângios, apenas uma única célula é responsável por formar todas as células que compõem o tecido esporogênico. Então, todos os esporos vão ser, por fim, se originar a partir de uma única célula, enquanto nos eusporângios, diferentes células contribuem para a formação desses esporos. Daqui a pouco a gente vai ver mais especificamente uma parte sobre a morfologia desses leptosporângios, mas antes vamos olhar na diversidade e morfologia das plantas que são eusporadas dentro das samambaias. Então, o primeiro grupo é Eczetídea, são plantas que apresentam aí, são as cavalinhas de maneira geral, elas apresentam essa forma muito peculiar em que nós temos os caules que vão ser sulcados, folhas bem reduzidas e estruturas reprodutivas particulares ao grupo. Então, só voltando aqui um pouco, cada uma dessas cavalinhas aqui é um ramo de uma espécie que tem também que se projeta aí a partir do caule subterrâneo que elas têm, tá? Então, a primeira coisa que nós podemos notar é a presença desses sulcos aqui na superfície dessas plantas, e um corte transversal mostra que também esses caules eles têm sulcos internos, tá? Tem regiões aí sem tecido dentro deles. E notem aqui também a presença dessas folhas extremamente reduzidas. Cada uma dessas projeções é uma folha, elas são fundidas aqui na base, circundando o caule dessas plantas. E aqui são novos ramos que saem a partir aqui das gemas que estão na axila dessas folhas. No ápice desses ramos, dessas cavalinhas, nós encontramos os estróbilos, né, que vão ter um eixo, estruturas que saem a partir desse eixo exportam os esporângios. Ao contrário das demais plantas, dos demais estróbilos que nós conhecemos, ao invés de terem folhas saindo a partir desse eixo, essas
dessas plantas têm esporangióforos, ou seja, estruturas diferenciadas que portam vários esporângios, né? Então, esporangióforo significa portador dos esporângios. Então, isso aqui a gente tem uma seção transversal do estróbilo, que é o eixo central do estróbilo, e vão estar dispostos aqui, ó, na lateral deles, esses esporangióforos. Cada um desses gominhos é um esporangióforo. Então, se a gente faz um corte transversal aqui, que nós vemos aqui o ápice, aquele gominho a essa região, e na região inferior a esse escudo, nós temos diferentes esporângios contendo os esporos dessas plantas. E muito interessante, aqui um corte transversal, esse esporangióforo mostrando dois esporângios com esporos dentro. Muito interessantemente, esses esporos têm uma dispersão ativa, ou seja, eles têm um mecanismo que facilita a sua dispersão no ambiente, que são chamados de elatérios. Então aqui nós temos um esporo, já tem clorofila dentro desse esporo, e os elatérios são essas estruturas aqui enroladas em volta do esporo. Quando os esporângios se abrem, o dessecamento dos esporos faz com que esses elatérios se expandam, promovendo a liberação, a ejeção desses esporos de dentro dos esporângios. Então, nessa imagem, você pode ver um exemplo de como esses elatérios ficam após a mudança na conformação deles. Eles estão todos enroladinhos em torno do esporo, e aí eles se esticam e se ejetam de dentro dos esporângios. Aqui, então, para a gente finalizar o nosso passeio pelas equisetídeas, um exemplo aí de um equisetum, uma das 15 espécies que pertencem à família Equisetaceae, a única dentro dessa subclasse. Um outro grupo que nós vamos ver agora é o Ophioglossidea, que inclui duas ordens, Ophioglossalis e Psilothales, cada uma delas com uma família dentro. Uma característica muito interessante dessas plantas é a presença de um gametófito, que é subterrâneo. Então, os gametófitos dessas plantas não ocorrem na superfície do solo, mas dentro do solo tem essa forma super estranha aqui, que geralmente típica dessas de plantas que são subterrâneas. Né? Não tem uma cara muito de planta, na verdade, parecem que né, te olha e fala, isso aqui é uma planta, verdinho, bonitinho, aspecto folhoso. Não, meio estranhos. Mas estão ali com seus arquegônios, seus anterídeos, hermafroditas, como todo bom gametófito de plantas homosporadas. Outra característica interessante dessas plantas é a presença de raízes não ramificadas ou completa ausência de raízes, né? Por isso que a gente está chamando a atenção para essas características, que é a ausência de ramificação nas raízes e a ausência de pelos radiculares, porque uma das famílias que nós vamos ver aqui não apresenta raízes de maneira alguma. Essas plantas sobrevivem apenas com a presença de caules. A família Ophioglossaceae, uma pequena família dentro ali das samambaias, ela tem uma morfologia peculiar em que as folhas são divididas, né? Então nós temos o caule, ele vai estar aqui no solo, e as folhas se dividem em duas metades, uma fotossintetizante e a outra metade reprodutiva, com aqui os esporângios no ápice, nessa estrutura que fica modificada, contendo cada um desses gominhos, tem um esporângio dentro dele, produzindo os esporos. A outra família dentro de Ophioglossidea é Psilothales, outra ordem, na verdade, que inclui apenas a família Psilotaceae e cerca de 10 espécies. E é nesse grupo que nós temos total ausência de raízes. Além das raízes, essas plantas não apresentam folhas muito desenvolvidas. Então, se você olhar aqui, isso aqui são todos os ramos dessas plantas, que tem esse crescimento também dicotômico. Essas estruturas amarelinhas aqui são os esporângios e a gente não vê folhas desenvolvidas. Né? Então, aqui mais um exemplo,
que nós temos nelas são apêndices que ficam de maneira geral distribuídos ao longo dos ramos ou na base dos esporângios, que são divididos em dois, né? São apêndices bífidos, que seriam homólogos das folhas, mas não são tão desenvolvidos. Obviamente, como vocês podem ver, quem faz a fotossíntese nessas plantas são os caules verdes delas. Aqui então uma imagem ilustrando esse apêndice bífido numa porção fértil da planta com um esporângio aqui produzindo esporos isomórficos, plantas homosporadas. O terceiro grupo que nós vamos ver aqui, fechando as samambaias euesporadas, são as Maratiidae, e depois nós vamos entrar nas samambaias leptosporadas, que são as Polypodiidae. Essas duas subclasses compartilham algumas características, como por exemplo a morfologia foliar. É muito comum nesses grupos a gente observar a presença de folhas totalmente divididas, né? Então aqui um exemplo de uma folha pinnatifida, em que nós temos um eixo e vários lobos, e isso pode se multiplicar, essa divisão pode se multiplicar de maneira quase fractal em diferentes níveis. Então aqui nós temos uma folha bipinnatifida, então nós temos um eixo primário e um eixo secundário. Um outro caso aqui é uma folha tripinnatifida, um eixo primário, um secundário, um terciário, e se não me engano ocorrem divisões ainda um pouco mais complexas. Essas plantas também apresentam a formação de báculos, ou seja, essas estruturas em que a gente vê a folha, o ápice foliar, enrolado sobre si mesmo. Isso aqui faz parte do desenvolvimento dessas folhas que têm vernação circinada, da mesma maneira que nós vimos ali nas cicas. Então, vernação é a maneira como a folha se desenvolve, e circinada quer dizer que ela se desenvolve se desenrolando. Então, por isso que nós temos essa estrutura enrolada. Isso aqui a folha vai se expandindo, vai se desenrolando, expandindo completamente, aí formando os limbos foliares. E essa estrutura em que a folha ainda está parcialmente enrolada, nós temos o nome de báculo. Em Maratiidae, nós temos a ordem Maratialis, que inclui apenas a família Maratiaceae, com 6 gêneros e cerca de 100 espécies. Uma característica muito típica das Maratiidae, que ajuda a diferenciá-las das samambaias leptosporadas que nós vamos ver em seguida, é a presença de esporângios isolados. Então aqui na face inferior das folhas nós vemos diversos esporângios, mas notem que eles não estão agrupados. Cada uma estrutura dessa é um único esporângio. Obviamente, eusporângios, não leptosporângios, que são típicos das Polypodiidae. Esta subclasse inclui grande parte da diversidade de samambaias, mais de 80% delas são polipodíides, então samambaias leptosporadas. Se você topou com uma samambaia na sua vida, a grande chance é que você tenha visto uma polipodíide, a não ser que você tinha ali na sua casa uma selaginella, que é muito cultivada, bastante comum aí de se encontrar em cultivo. Uma das principais características dessas plantas é a presença de caules do tipo rizoma, ou seja, caules que são rastejantes. Essas plantas raramente têm caules eretos. A gente vai ver um exemplo mais para frente. E a grande maior parte delas possui esses rizomas. Se você olhar no xaxim, é aquilo que fica crescendo no xaxim que o pessoal cultiva em casa. Aqueles ramos que ficam se enrolando no xaxim ou sobre si mesmos. Em alguns casos, você talvez não tenha visto esses rizomas, porque eles também podem ser subterrâneos. A principal característica morfológica dessas plantas é a presença do leptosporângio. Então isso aqui é uma imagem de fluorescência numa superfície foliar com esses diferentes leptosporângios agrupados. A gente vai ver lá em seguida, mas te dá o nome desses pequenos grupos de leptosporângios na superfície inferior das folhas de soros. E olha, você já consegue notar aqui algumas características peculiares desses leptosporângios, como essas células aqui enfileiradas com espessamentos. Vamos ver em detalhe o que é isso. Então aqui a gente tem esse esquema de um leptosporângio com um eixo basal dele, que é o que vai prender ele na superfície foliar.
nós temos essa camada de células com os esporos ali dentro e, como eu disse, uma fileira de células com espessamentos em regiões específicas dessas células. O que acontece é que quando ocorre a maturação desses esporângios, eles vão se abrir por uma região específica, que nós denominamos de estômios, e o anel vai promover a abertura completa dos esporângios. Porém, durante esse procedimento de abertura do anel, o que acontece é que quando ele se estende completamente, através da perda de água dessas células aqui, chega um momento que essas células perdem tanta água que elas vão mudar a sua orientação devido a esses espessamentos aqui e vão catapultar os esporos para fora do esporângio. Isso aqui é a estrutura básica de um leptosporângio, que são esses esporângios que têm essas especializações que promovem a dispersão dos esporos. Então eu recomendo você ver esse vídeo aí. Eu vou tentar colocar um link aqui para vocês olharem. Se eu não consigo colocar o link, ou se eu estiver com preguiça de colocar o link, você pode aí só copiar aí e achar esse vídeo que mostra esses leptosporângios jogando aí para fora os esporos no ambiente. E como eu disse antes, né? Olha só, os soros são esses grupos de esporângios que se formam na face abaxial das folhas. Então, vale a pena, quando você cruzar com uma samambaia novamente, olhar a face abaxial dela, a face inferior, para ver se você encontra esses soros. E em cada soro nós vamos ter algumas dezenas ou mais, até centenas de leptosporângios, cada um produzindo muitos esporos para liberar no ambiente. Então aqui nessa imagem magnificada dá para ver como são cheios de leptosporângios esses grupos, os soros. Nem sempre esses soros vão estar expostos tão claramente como nós vimos há pouco, porque eles podem estar protegidos por projeções da epiderme, que são chamadas de indusos. Essas pelinhas aqui que estão sobre os soros. O que é o induso? Como eu falei, é uma projeção da epiderme que sai no centro dos soros e se expande sobre os esporângios, protegendo eles durante o seu desenvolvimento. A partir do momento em que a planta está pronta para liberar os esporos, esses indusos vão se ressecar, expondo os esporângios e permitindo com que eles liberem os esporos. Nem todas as samambaias leptosporadas ou polipodíides apresentam esses indusos que são essas projeções epidérmicas. Em alguns casos elas possuem falsos indusos, como é o caso da avenca. Então aqui nós temos essa região de um falso induso em que a gente tem os leptosporângios distribuídos na margem das folhas e a folha se dobra sobre si mesma, escondendo os esporângios entre as duas faces da folha. A folha se dobra sobre ela mesma, deixando os esporângios para dentro. Obviamente, no momento em que eles estiverem maduros, essa superfície vai se retrair, expondo os esporângios, permitindo que eles liberem os esporos no ambiente. E quando isso ocorre, vai se formar um gametófito, que nas samambaias leptosporadas, de maneira geral, é esse protalo aqui, na forma de coração, super típico em ilustrações de livros didáticos, e toda vez que a gente olha aí ciclo de vida das polipodíides, como nós vamos fazer agora. Então aqui o que acontece, nós temos um leptosporângio, o anel vai entrar em ação, ejetar os esporos no ambiente, esses esporos são homosporados, então são heterosporados, e de maneira geral são hermafroditas. Esses gametófitos vão produzir aí gametas femininos ou gametas masculinos que vão ser liberados no ambiente para fecundar, os gametas masculinos vão ser liberados no ambiente para fecundar os gametas femininos, formando um zigoto, dando origem ao embrião, novamente
a um esporófito e que vai se desenvolver enquanto o gametófito se degenera. E aí aqui, ó, na face abaxial das folhas, nós temos aí a formação de esporângios, que vão mais uma vez fechar o ciclo de vida dessas plantas, da mesma maneira que nós vemos para as outras plantas terrestres, ciclos de vida diplobiontes. Então agora, para finalizar, vamos dar uma olhada só em algumas famílias, bem rapidamente, dentro aí de Polypodidite. Uma delas é Pteridaceae, que é justamente a família da avenca, e que apresenta essas plantas com falso indúsio, ou até mesmo com os soros desprotegidos, expostos. Outra família bem comum é a Dryopteridaceae, chamada língua de veado, apresenta várias espécies epífitas, bastante diversificada aqui nas regiões de mato do Brasil. Essas plantas possuem esses indúsios reniformes, que protegem os soros e que podem estar ausentes também. Polypodiaceae é uma família que vocês provavelmente conhecem por ver aí essas samambaias que são muito comuns sobre os caules das plantas. Então, se você até hoje não prestou atenção, estiver dando uma volta, dá uma olhada, você vai ver essas folhas do gênero micrograma aí, ela forma todas para fora assim dos caules das plantas, elas têm esses rizomas que crescem abraçando os troncos, plantas super bonitas, com uma venação bem intrincada e sem indúsios. Um exemplo aí de plantas que não apresentam rizomas correndo pelo chão são as Cyatheaceae, essa família de samambaias arborescentes. Né? Então a gente tem aqui a formação de troncos nessas plantas com as folhas no ápice. Você vai ver muito nesse tipo de planta, em ilustrações aí, né, do período Cretáceo, período Jurássico, em períodos aí que a gente tem dinossauros e outros animais e não tinha uma grande diversidade aí de gimnospermas e principalmente de angiospermas. Um outro exemplo super legal é Dicksoniaceae, uma família que inclui apenas uma única espécie no Brasil, Dicksonia celoviana, que é o xaxim. Então, é bem peculiar que a gente costumava criar samambaias sobre outras samambaias. Né? E são essas samambaias que também são arborescentes, mas diferente das Cyatheaceae. Né? Esse tronco do xaxim, na verdade, ele é um grande conjunto de raízes, todas amalgamadas umas sobre as outras, enroladas ali, formando essa estrutura densa, porém permeável. Né? Então, por isso que o xaxim é legal para criar plantas epífitas, porque ele forma um ambiente que permite com que as raízes se fixem, ingressem dentro desses espaços do xaxim e você consegue umidificar eles, colocar bastante água ali, eles mantêm a água por bastante tempo, criam esse microambiente propício para criar essas plantas epífitas. Né? Então, nesse exemplo é super legal que dá para ver aí esses xaxins aí na casa de alguém, cheio de bromélias que a pessoa colocou ali, ou que até cresceram naturalmente. Né? Acho meio difícil, mas usou aí esse xaxim de maneira bem natural. Obviamente, né, isso é um problema, isso aqui é uma foto mostrando a extração de xaxim que leva à morte dos indivíduos. Né? Não tem como você extrair o xaxim sem matar essas samambaias. Ou seja, você acaba com essas plantas que têm um crescimento super lento, demora muito tempo para se formar um xaxim desse tamanho. Isso aí colocou em risco de extinção essas plantas devido à extração excessiva desses conjuntos de raízes aí para permitir a cultura aí de outras plantas fora dos seus ambientes naturais. Obviamente é proibido hoje em dia a coleta dessas plantas e a gente nem consegue achar para comprar mais xaxim de fato. Ao invés disso é muito comum usar palha de coco ou outras estruturas similares, mas que não levam a problemas com a conservação das espécies. Por fim, eu queria
mostrar apenas um exemplo de uma ordem que inclui duas famílias, Marsileaceae e Salviniaceae, que apresenta plantas, inclui plantas que são heterosporadas. Então, aqui dentro desse grande grupo de samambaias, que são ah, predominantemente homosporadas, nós encontramos algumas plantas heterosporadas que geram megásporos, né? Então é possível ver aqui alguns esporângios com esporos super grandes e outros esporângios cheios de uma coisinha assim pontuada, que são os microesporângios. Além disso, esses microesporângios e megaesporângios não estão expostos ao ambiente, mas eles estão contidos dentro de uma estrutura que é denominada de esporocarpo, como se fosse um frutinho cheio de esporângios dentro. Né? No momento da reprodução, esse esporocarpo se abre, liberando os esporos que antes estavam protegidos dentro dele. Na família Marsileaceae, que é uma dessas famílias que inclui heterosporia, nós temos aí os trevos de 4 folhas, plantas que ocorrem em ambientes alagáveis, ou até dentro de corpos d'água, né, praticamente aquáticas, e temos a família Salviniaceae, que inclui samambaias aquáticas. Então, muito comum aí ver essas salvínias, essas plantas que ficam na superfície de corpos d'água, às vezes integram esses laguinhos, aí são utilizadas para ornamentação, porque elas ficam boiando ali, super bonitinhas. Tem esses pelos que são extremamente hidrofóbicos, né? Então, você cai uma gota d'água nesses pelos, já sai correndo, assim, é muito impressionante a maneira como essas plantas encontraram para garantir que a superfície delas fique sempre seca e que elas não afundem na água, né? Então, mesmo que ocorra uma movimentação brusca aí do corpo d'água, a água que vai ficar por cima dessas plantas logo vai ser repelida, garantindo com que elas fiquem boiando ali. E elas são muito legais porque elas têm folhas que são dimórficas. Parte da folha forma essas estruturas fotossintetizantes e boiantes, e outra parte da folha vai formar essas estruturas absortivas que ficam para dentro da água, adquirindo nutrientes para plantas. E aqui a gente tem um exemplo aqui de uma folha fértil com os esporocarpos, que dentro deles vão ter aí esses esporângios dimórficos. Muito bem, então hoje era isso que nós tínhamos para ver. As licófitas, as samambaias. Então, espero que tenha sido tranquilo. Temos aí as atividades para vocês fazerem e a gente se vê no nosso próximo encontro. Valeu e até breve.